Então, nosso problema do Uri é bem simples, é um problema 1069, diamantes e areia. Ele consiste no que o João está trabalhando em uma mina, tentando retirar o máximo de diamantes possíveis. Então, no caso, essas dois caracteres aqui. Ele deve escolher todas as partículas de areia, que são esses pontos aqui. E durante esse processo, novos diamantes, né, poderão ser formados. A entrada vai ser basicamente essa. A retirada de diamante funciona da seguinte maneira. Por exemplo, aqui não se forma um diamante, aqui também não. Aqui ele pode retirar o diamante. Após ele retirar esse diamante aqui, ele vai ficar desse jeito aqui a entrada. Aí ele retira esses dois aqui, aí fica desse jeito. Ele retira esses dois, e no final fica assim. Sem a possibilidade de nova extração de diamante. A entrada é basicamente o valor N, que representa a quantidade de casos, né, de teste. E que pode conter até 1000 caracteres na cada linha, né? Incluindo esses dois pontos e esse ponto final. Então, o exemplo de entrada aqui no lado, que é 2, que é a quantidade de linhas, e mais os caracteres. Aqui nesse exemplo, por exemplo, nós temos três diamantes só. Esse daqui, esse outro e esse outro aqui. É basicamente basicamente esse o problema. Tem que dar a entrada, quantidade de linhas, as linhas onde estão os diamantes, as areias, e a saída tem que ser a quantidade de diamantes que tem dentro dessas linhas. Agora o Renan vai explicar o problema. O problema começa com a variável f, que é um input de quantas linhas será necessário para quantas linhas de diamantes terão no problema. Aí ele entra em um loop, que vai ser o contador para a quantidade de linhas. Nesse contador ele começa com D, que é string, que vai determinar quantos pontos maior que sinais de menor que terão. E o X ele também vai ser uma string, só que ele vai utilizar uma função chamada replace, que é uma função de string que substitui todo um tipo de valor em uma string que seja igual por outro, que nesse caso, por exemplo, x é igual a d.replace, e ele vai substituir todos os pontos por vazio. Ele vai fazer isso até 1000 vezes, que é o número máximo de caracteres possíveis. E quando ele fazer isso, ele vai diminuir bastante o tamanho da linha. Aí ele vem o count igual a zero e o contador de diamantes igual a zero, e o z, que vai ser a lista que vai ser trabalhada no problema. Ele entra no while true, que serve para adicionar todos os elementos da string na lista. Ele vai fazendo isso até que dê um erro de index. E quando ele termina, ele adiciona count igual a 1. Ele entra no while true, que ele vai tentar para ver se a posição na lista count, se ela é igual ao símbolo de maior que. Se ele for, ele vai testar se o valor anterior for o símbolo de menor que assim faria um diamante. Se for, ele vai deletar os dois símbolos e vai resetar o count para igual a 1 e vai somar 1 ao diamante. Caso isso não aconteça, ele vai deletar o símbolo de maior que. E caso nada disso aconteça, ele simplesmente soma mais 1 ao count. O count tem que ser tem que começar no igual a 1, porque se ele começar igual a 0, devido à propriedade da lista de se tu diminuir 1, ele vai para o final da lista, pode ocorrer que, em um caso que não formaria um diamante, ele pegando, por exemplo, o primeiro e o último elemento da lista. Isso pode acontecer dando erro no problema. Depois disso, ele simplesmente diminui 1 do f, o f da f igual a f menos 1, e ele printa a quantidade de diamantes. E é isso.